Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço para reflexões sobre os mais variados temas, sempre com o intuito de que você se informe e forme a sua própria opinião. O tema de hoje é a realidade da casa comum. Em maio de 2015, foi publicada a encíclica do Papa Francisco com o título Laudato Si. Em português, Louvado sejas, uma carta de amor ao planeta Terra e um alerta aos cuidados que todos devemos ter com a casa comum. Mas após 5 anos dessa encíclica, qual a situação do meio ambiente? Os nossos convidados irão nos ajudar a entender essa realidade. Por isso, recebemos aqui no Aparecida Debate, via internet, primeiramente, Padre Luiz Miguel Modino. Ele é padre diocesano de Madrid, na Espanha, e desde 2016 ele é missionário na Amazônia. É membro da REPAM, Rede Eclesial Panamazônica, e colaborador do Vatican News e do Instituto Humanitas Unicinos. Boa noite, Padre Luiz Miguel. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, por ter a oportunidade de partilhar um pouco um tema tão importante na vida da humanidade e, evidentemente, também na vida da Igreja, na vida de nós cristãos católicos. Muito bem, nós recebemos também Flávio José Rocha, é mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, doutor em Ciências Sociais, com pós-doutorado pelo Instituto de Energia e Ambientes da USP. É autor do livro Dom Helder Câmara, Meditações pela Integridade da Criação. Boa noite, muito obrigado pela sua participação aqui no Aparecida Debate. Boa noite, eu que agradeço o convite, é uma grande oportunidade para a gente refletir sobre a nossa casa comum. Bom, a encíclica possui 6 capítulos e o Papa utilizou o método muito utilizado já pela Igreja, que é o ver, julgar e agir. E logo no primeiro capítulo, ele expõe os problemas da casa comum. De 5 anos para cá, qual a visão nós temos sobre esses problemas? Algo mudou? Algo melhorou? Algo piorou? Vamos começar com Flávio, por favor. Certo. Então, sim e não. A situação é... Quando a gente olha para o nível de consciência sobre a situação do planeta, a gente sente que há muito mais debates, muito mais reflexões. Os jovens debatem essa questão cada vez mais. Há uma preocupação na juventude, a gente viu isso com o movimento liderado pela jovem Greta, né, com as greves pelo ambiente, toda a repercussão que teve na mídia. Mas a gente não pode deixar de olhar e de ver que os jovens não são eles que tomam as decisões, né? As pessoas que tomam as decisões estão no mundo político e no mundo econômico. E essas pessoas têm uma mentalidade de o lucro primeiro. E essas decisões são tomadas com base nisso, no lucro primeiro. Então, nesse sentido, a situação, e os cientistas estão aí dizendo isso, só vem piorando. E não precisa ser cientista para ver que isso está piorando agora com a situação no Pantanal e na Amazônia, né? Padre Luiz Miguel. Eu também concordo que a gente tem avançado nessa toma de consciência, sobretudo entre os mais jovens, mas também é verdade que a mudança não se percebe muito na vida do dia a dia. A gente só tem que sair na rua, eu moro em Manaus, e os igarapés, que são os pequenos rios que atravessam a cidade, assim como o Rio Negro, a poluição cada vez maior. E essa poluição é gerada muitas vezes pela população que mora aqui. Diante disso, nós somos chamados a refletir. O Papa Francisco nos dá a oportunidade de celebrar o ano Laudato Si, mas a gente vê que nós, como igreja, nos falta trazer essa discussão para
para a vida das comunidades, da vida das paróquias. E estamos diante de uma oportunidade inadiável. A gente não pode deixar para amanhã essa reflexão, essa toma de consciência sobre o cuidado da casa. Tudo está interligado nesta casa comum. Nesse sentido, se poluímos, se contaminamos, se aumentamos a produção de lixo, com certeza todos vamos pagar um preço. Mas quem sofre mais diretamente com isso, Flávio? Então, é muito lindo como a encíclica ela dá ênfase à interconexão entre todas as coisas. Mas a encíclica também tem uma linha, que é a linha da defesa dos pobres. E a gente sabe que com os problemas ecológicos, os primeiros a sofrerem as consequências são os mais pobres. Então veja bem na questão do lixo. Para o neoliberalismo, quanto mais lixo, melhor. Porque a mentalidade econômica neoliberal diz assim: quando um país tem muito lixo, é sinal que há muito consumo. Se há muito consumo, é sinal que a economia está indo muito bem. Mas a pergunta é, muito bem para quem? Né? E as consequências de todo esse rejeito, o que vai acontecer? Então a gente precisa pensar, e a encíclica toca muito bem nisso, em um novo modelo de desenvolvimento. E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que voltar a morar nas cavernas, não é nada disso. Né? Nós todos gostamos do nosso conforto da vida moderna, mas é como a gente pode ter isso mitigando, diminuindo os estragos do planeta, porque o mundo natural tem um tempo diferente do mundo neoliberal. Essa produção exagerada, essa exploração exagerada, o planeta não consegue suprir. Padre Luiz Miguel, sua opinião, por favor. É claro que os mais pobres pagam as maiores consequências. O grito da terra está unido ao grito dos pobres. Mas eu juntaria aos pobres, juntaria as próximas gerações. Se alguém perguntasse para um pai, para uma mãe, se ele se preocupa com o futuro dos seus filhos, é claro que a grande maioria vão dizer que sim. Mas qual é essa preocupação? Acho que nesse sentido a Laudato Si nos ajuda a refletir sobre isso. E no número 161 diz que estamos deixando demasiado lixo para as gerações futuras. E por isso nos faz um chamado, a encíclica do Papa Francisco, a criar uma cidadania ecológica. Realmente nós, como sociedade, nos sistemas de educação, dentro da igreja, estamos promovendo essa cidadania ecológica. Já passaram 5 anos da publicação da encíclica Laudato Si, e é verdade que algumas paróquias, algumas dioceses, está surgindo essa consciência, essa cidadania ecológica. Eu lembro que agora, neste ano, durante os meses de maio, junho, aqui em Manaus, a Arquidiocese de Manaus promoveu uma escola de formação que se chama Agentes Laudato Si. Acho que isso pode nos ajudar para criar essa cidadania ecológica. As mudanças, o Papa sempre insiste em que vem de baixo para cima. Se nas nossas bases, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, a gente consegue entrar nessa nova dinâmica, conseguimos fazer um trabalho de formação, sem dúvida essa cidadania ecológica vai estar cada vez mais presente na vida do dia a dia da nossa igreja e evidentemente também da sociedade. Nós ainda vivemos num contexto de pandemia de Covid-19 e tem como avaliar se esse contexto prejudica
o nosso meio ambiente, as pessoas estão produzindo mais lixo. Algo se complicou também devido a esse contexto que toda a humanidade vive? Flávio. Eu sinto que esse momento de pandemia, se por um lado trouxe uma certa consciência, por exemplo, a questão da água, né? A primeira recomendação é lavar as mãos. Mas aonde não existe o acesso à água, né? E a gente sabe, nas periferias das grandes cidades, no mundo rural, esse acesso à água é muito difícil. Então, existe toda uma reflexão nesse momento sobre o acesso à água. Por outro lado, a gente está vendo, e o Papa também está denunciando isso, né? Essa apropriação nesse momento de crise por parte de alguns grupos, né? Para enriquecer ainda mais. Então, a vacina deve ser um bem comum, porque ela é essencial para que a gente possa passar por essa crise com o mínimo de pessoas que foram afetadas e que serão afetadas no futuro possíveis. Mas o que é que a gente vê? A gente viu notícias essa semana que o número de milionários e de bilionários vem crescendo no mundo durante a pandemia. Então, se por um lado a consciência, e eu tenho amigos e amigas que nem eram muito ligados à religião, à espiritualidade, e esse momento trouxe, né, uma reflexão sobre o porquê estamos aqui, o que é realmente importante para a gente nesse momento, né? As relações, são as relações. É isso que a gente sentiu falta nesse isolamento, né? Por outro lado, a gente vê que tem grupos se aproveitando ainda mais, né? A gente viu agora há pouco leis ambientais que são contrárias ao meio ambiente, né? As leis devem proteger o meio ambiente, como nos diz a Constituição brasileira, que todos nós temos direito a um meio ambiente saudável. As leis que estão sendo passadas agora, elas vão totalmente contra isso, né? E há um aproveitamento desse momento de crise, onde as pessoas não conseguem se mobilizar, a não ser virtualmente, pelas redes sociais. Padre Luiz Miguel. É claro que a falta de cuidado com a casa comum tem sido uma das causas desta pandemia que está assolando a humanidade. Diferentes cientistas afirmam que a invasão de territórios, de ecossistemas preservados secularmente até agora, como consequência do desenvolvimento econômico, tem provocado que vírus que até agora só faziam parte da vida dos animais tenham passado à espécie humana. Nesse sentido, as ameaças para que vírus que estão presentes hoje na Amazônia passem a fazer parte da vida da humanidade é cada vez mais evidente. Diferentes cientistas, também muitos deles brasileiros, estão nos advertindo sobre a possibilidade de que futuras pandemias tenham como origem a Amazônia. Essa devastação da Amazônia continua. Quem devasta a Amazônia não está na quarentena. A gente vê o aumento cada vez maior dos incêndios, a gente também vê o aumento cada vez maior do garimpo na Amazônia. Só na terra indígena Yanomami, no estado de Roraima, se calcula que tem mais de 20 mil garimpeiros ilegais. Isso está levando a Covid e outras doenças para povos indígenas. Nesse sentido, acho que é fundamental tomar consciência sobre a importância de preservar a Amazônia e de cuidar dos povos que vivem da Amazônia. Os dados que recebe a Repanjo, a COITA e a coordenação das organizações indígenas da Bacia Amazônica dizem que, oficialmente, já faleceram mais de 2.000 indígenas na Amazônia. São dados recolhidos a semana
e, se não me engano, os dados que apareceram nesta terça-feira dizem que já são 2011, 2012 indígenas falecidos oficialmente. Estamos falando de um número muito alto, porque são 3 milhões e meio de indígenas. Quando um indígena morre, com ele morre a cultura, morre a sabedoria dos povos. E morre, sobretudo, esse aprendizado a cuidar da terra e secularmente tem estado presente na vida dos povos indígenas. Nesse sentido, eu acho que é fundamental, também nós, como igreja, a Laudato Si nos ajuda a tomar consciência disso, a exortação sinodal da Amazônia nos ajuda a tomar consciência disso, sobre a necessidade de dar da caixa comum. Os povos indígenas com quem a Igreja Católica já vinha trabalhando desde há muito tempo, no Sínodo para a Amazônia fiz uma aliança que tem previsão de ser prolongada no tempo e afiançada cada vez mais. Somos chamados a chegar no meio dos indígenas para aprender, e nesse sentido a gente diz que são 3 no cuidado da casa comum, e nós, sem dúvida, temos que aprender com ele. Flávio, você gostaria de complementar a fala do padre também nessa questão? Sim, eu acho que foi muito importante isso que o padre Miguel falou, né? Essa semana eu estava assistindo uma entrevista de um jovem indígena que ele dizia: olha, vocês têm os livros de vocês, nós temos os nossos anciãos são os nossos livros. Então, quando morre um indígena, está indo toda uma história, um conhecimento das plantas, um conhecimento do ambiente, né? A gente sabe quantos cientistas correm lá para os indígenas para poder entender o ambiente, né? Porque eles, de certa maneira, também são cientistas, observadores dos seus arredores, né? E eles adquirem conhecimentos. Então, vocês imaginam que quando morre um ancião indígena, está morrendo uma enciclopédia, né, de conhecimento daquela área. É a história que se perpetua aí pela oralidade, né? Exatamente. A gente estava falando também no primeiro bloco sobre a questão de que os mais afetados com os grandes problemas do meio ambiente são os mais pobres. O Papa, por que o Papa acha que simplesmente reduzir os índices de natalidade dos pobres não é uma resposta justa e nem adequada ao problema da pobreza ou à degradação ambiental? Padre Luiz Miguel, vamos começar com o senhor neste segundo bloco? O Papa Francisco aborda esse tema na encíclica Laudato Si, como ele já tem abordado em outros momentos ao longo do seu pontificado nos discursos. Eu lembro que esse tema também foi abordado no discurso que ele fez aos povos originários em Puerto Maldonado, na visita que ele fez à Amazônia peruana. Nesse sentido, a gente pode dizer que o nosso planeta ainda tem recursos para sustentar a humanidade. O problema não é de muita gente, senão que o problema é a falta de uma distribuição da riqueza justa. E também a gente tem que dizer que devemos nos questionar o que é que a gente realmente precisa. Porque se a gente vai ver os recursos que são consumidos, digamos, nas sociedades do norte, do hemisfério norte, são bem maiores do que aqueles que são consumidos no hemisfério sul, quando a porcentagem de população num lugar e outro é bem diferente. Isso deve nos levar a refletir
e abordar essas questões em nível político, porque esse controle da natalidade, poderíamos dizer que é uma desculpa dos países ricos, dos países chamados desenvolvidos, para pressionar os países pobres, os países do sul, e entender que os recursos, mesmo estando na maioria dos casos no sul, pertencem aos países do norte, quando isso podemos dizer abertamente que vai contra a ética, que vai contra a moral social, e que nós, como deixa bem claro o Papa Francisco, como católicos, não podemos apoiar nem sustentar teorias que, como sempre, querem prejudicar os mais pobres. Flávio? Eu vou na mesma linha do Padre Miguel, né? Essa visão malthusiana de que você deve limitar o crescimento da população, porque o planeta não vai conseguir produzir a comida necessária para toda essa população. Eu acho que quando a gente olha para os países do norte, onde o índice de natalidade nas últimas décadas diminuiu muito, né? A grande maior parte das famílias jovens nos países do norte tem um filho, às vezes dois filhos, às vezes inclusive decidem não ter filhos. E quando você olha para os números de consumo desses países, né, eles estão no topo, né, inclusive de produção de lixo, são eles que mais poluem, né, porque o estilo de vida que a gente tem na classe média alta, não só dos países ricos, mas também da classe média alta e os ricos do Brasil ou de qualquer país que segue esse mesmo modelo, esse modelo de vida ele não vai conseguir sustentar o nosso planeta, né? A gente precisaria de 3 planetas para sustentar esse modelo de consumo, né? de produção de plástico, por exemplo. Quando a gente olha a produção de descartáveis no mundo, os cientistas estão dizendo que nós teremos uma grande crise com esses descartáveis que são jogados nos nossos rios, nos nossos mares. Nós temos aí um mar de plástico nos nossos oceanos. Então, nessa mesma linha do Padre Miguel, quando a gente olha para o consumo, né, como esse modelo de consumismo exagerado está acabando com o nosso planeta. Então, é muito mais como a gente vive, né, como a gente explora esse planeta para tirar cada vez mais os recursos naturais, é muito mais isso do que o número de pessoas. E a gente sabe disso, que países ricos, com uma população pequena e com um consumo altíssimo, diferente de outros países que são considerados em desenvolvimento, mas que ainda não têm um consumo exagerado. Mas com essa imposição de um modelo de consumo, a gente vai acabar também nesses países tendo esse modelo. Nós podemos falar sobre o perigo de ficarmos acomodados diante das realidades, e isso acha que nós podemos permear aí todas as classes sociais, porque o comodismo diante de algum problema é ver o problema e ok, eu não posso fazer nada, eu não vou fazer nada, eu não denuncio, eu não vou separar o meu lixo para coleta seletiva. Acho que desde o pequeno, o comodismo é um grande inimigo, Padre Luiz? A gente já falava antes que a mudança sempre vem de baixo para cima. O Papa Francisco sempre insiste nisso. E as mudanças sociais são muitas vezes consequência da mudança individual. E para isso, como eu já falava, somos chamados a assumir essa cidadania ecológica,
que não é uma coisa que a gente consegue de um dia para outro. Mas, por exemplo, nesse campo da reciclagem, da separação do lixo, devemos começar. Também é verdade que o poder público tem que ajudar para que isso se concretize. Porque imagina, se na sua casa você separa plástico, papel, resíduos orgânicos, mas depois, quando você vai jogar o lixo, não tem onde colocar separado, ou tem que andar vários quilômetros, tem que se deslocar vários quilômetros para levar o papel, para levar o plástico. Isso dificulta. Então, nesse sentido, acho que tem que conjugar essa consciência individual com um maior trabalho do poder público. E isso é claro que nos ajuda muitas vezes a nos acomodarmos, né? A gente diz, eu tentei, estive 3 meses, 4 meses separando plástico, separando papel, mas depois, quando eu vou jogar, eu vejo que quem coleta o lixo mistura tudo de novo. Acho que conjuga os dois elementos, conjuga de um lado essa falta de vontade individual, mas também é evidente que o poder público não contribui muito nessa cidadania ecológica que a encíclica Laudato Si nos propõe. Flávio. É extremamente importante fazer a minha parte, né? Reciclar o lixo, reciclar o óleo da cozinha, por exemplo, não usar detergente, que é um dos grandes poluidores dos nossos rios e mananciais, e o Papa denuncia isso no número 29 da encíclica, ele fala isso claramente sobre os detergentes e os produtos químicos. Então, tudo isso é muito importante. Porém, se eu faço a minha parte e eu não junto com as outras partes, com as partes dos outros, ela nunca vai se tornar um inteiro, né? E a gente precisa lembrar daquela canção que a gente cantava muito na igreja antes, sozinho, isolado, ninguém é capaz, né? Então, às vezes, obviamente, desanimo, né? Eu fico, puxa, o poder público podia melhorar, eu estou fazendo isso sozinho, mas eu não estou vendo o resultado. Mas, às vezes, eu fico ali sozinho na minha bolha e não procuro grupos e outras pessoas que têm o mesmo interesse, né? Que, juntando todas as partes, aí sim vai se tornar um todo, né? E a gente sabe que os processos de mudança são lentos, demoram, a educação é muito importante, por exemplo, trabalhar com crianças desde cedo, criando essa consciência ecológica, essa consciência da casa comum. Então, por exemplo, os grupos de catecismo têm uma grande importância nisso, né? Já desde cedo, tocando nesse assunto, os grupos de igreja, nas escolas católicas, tem muito para se trabalhar, né? Se me permitem trazer uma experiência, no ano de 2012, eu era seminarista, morava em Belo Horizonte, estava na congregação dos paulinos, e lá na casa, na comunidade onde morávamos, fazíamos a coleta seletiva. A gente separava o lixo, porque na época, em Belo Horizonte, eu não sei como que está hoje, na época existia nos bairros as caçambas apropriadas para fazer o descarte já do papel, do plástico, e ao longo do ano de 2012 foi acontecendo normalmente, mas no final do ano, às vésperas de sair de férias, a gente foi levar esse lixo, juntava tudo, colocava na Kombi do seminário para a gente entregar, não tinha mais as caçambas. E aí me recordo do padre falando que é preciso também iniciativas do poder público para que as pessoas tenham condições de descartar o seu lixo adequadamente. Ele trouxe a realidade de distância também, né, das pessoas até chegarem, mas em grandes centros urbanos também a gente percebe essa dificuldade para o descarte do lixo reciclável. Isso se mantém?
essa dificuldade nos grandes centros, pelo que vocês observam também? Padre? Pelo que eu vejo aqui em Manaus, a coleta de lixo não é seletiva. E a gente vê misturado todo tipo de lixo em qualquer lugar, e isso vai provocando que a poluição dos igarapés, como eu já falei no início, a poluição do Rio Negro só aumenta. Todo mundo sabe que aqui em Manaus as chuvas fortes são uma coisa muito comum, e o lixo nas ruas acaba todo nesses pequenos rios, nesses igarapés, e no final acaba no grande rio, que aqui em Manaus é o Rio Negro. E nesse sentido, acho que, pelo que eu sei, o poder público aqui em Manaus não ajuda muito para essa coleta seletiva do lixo, e a gente deve tomar consciência, deveríamos tomar providências como sociedade, como igreja, diante dessa realidade, ainda mais se queremos concretizar esse ano Laudato Si, que o Papa Francisco nos convida a vivenciar ao longo do ano que estamos vivendo agora. Flávio João Pessoa. Então, a mesma realidade, né? O que acontece é que durante a pandemia aumentou muito o desemprego, e isso fez com que aumentasse o número de pessoas desempregadas em condições vulneráveis, passando na rua, coletando materiais que podem ser vendidos, né, nos postos de reciclagem. Isso aumentou muito. Mas isso é temporário. Se a economia muda no futuro, esse número vai diminuir. Eu morei em São Paulo, né, durante quase 9 anos. Imagina a quantidade de lixo que é produzida lá na metrópole de São Paulo. Os rios são vistos como depósitos de lixo, né? A gente poderia passar horas refletindo sobre a morte dos nossos rios, né? Alguns cientistas dizem que mais de 50% dos rios já estão em situação degradável. Outros dizem: vocês estão sendo muito generosos, nós já temos mais de 90% dos rios em situação de degradação. Assim, a gente está matando as artérias do planeta. E quem vive sem água? E a nossa água é a água que a gente bebe para higiene, para cozinhar, vem dos rios. E aí a gente tem que gastar cada vez mais para tratar a água dos rios. Eu queria só terminar dizendo que os 3 R's, né, que a gente usa muito na educação ambiental, reduzir, reciclar e reutilizar, o mais importante dos 3 R's é o reduzir. Né? A gente primeiro reduz o consumo para o que é essencial, para o que é importante, e aí depois, com o que a gente consome, a gente vai para a reutilização e a reciclagem. Então, esses 3 R's são muito importantes, mas o primeiro é o mais importante para a gente parar de poluir os rios, as nossas lagoas, os nossos lagos, que estão ficando numa situação vergonhosa, né? O Papa Francisco convida a um olhar ampliado, a uma corajosa revolução cultural. Como seria isso na realidade, Padre Luiz? Uma das grandes frases da Laudato Si é que tudo está interligado, né? E essa revolução cultural tem que nos levar a aprender com os outros, aprender com as culturas que secularmente conseguiram ter um relacionamento, digamos, saudável com o meio ambiente, com a casa comum. Nesse sentido, a gente pode dizer que os povos originários, os povos indígenas, são verdadeiros mestres nesse cuidado. A sociedade ocidental, inclusive hoje, considera essas culturas dos povos originários como atrasado, inclusive
a gente já escutou na atualidade dizer que eles são incivilizados. Nada mais longe da realidade. Eles nos mostram um projeto de civilização que cuida daquilo que é comum a todos, daquilo que é fundamental, que é o planeta, que é a Mãe Terra. Frente a uma cultura que devasta, que é própria do sistema capitalista, desse capitalismo que mata, que nos fala o Papa Francisco, nos deparamos, e eu convivi durante 2 anos e meio com comunidades indígenas na região do Alto Rio Negro, na fronteira entre o Brasil, a Colômbia e a Venezuela. A gente se depara no meio dessas comunidades com uma cultura do cuidado. Diante disso, nós somos chamados a refletir e aprender essa nova cultura, esse novo relacionamento com o meio ambiente, com a casa comum. Acho que nós somos chamados a aprender uns com os outros, a estabelecer também uma cultura do diálogo com os povos originários, a escutar as propostas que eles têm, como tem feito o Papa Francisco, especialmente no Sínodo para a Amazônia, onde a presença dos povos indígenas foi muito importante, ajudou a tomar consciência de realidades fundamentais, não só na vida da igreja, como na vida da sociedade, na vida do planeta. E eu acho que essa nova cultura, na minha opinião, deveria ser encaminhada a partir desse aprendizado com os povos originários. Flávio? Eu acho que o Papa primeiro está convidando isso que o Padre Miguel falou, né? Olha, a gente tem que sair da nossa boca e começar a dialogar com o que a gente julga que é diferente, que talvez nem seja tão diferente quanto a gente pensa, né? E eu acho que o Sínodo da Amazônia foi muito isso, uma abertura para o diálogo, né? Eu acho que não foi só abrir a janela, foi abrir a porta mesmo e deixar o outro entrar para conversar. Eu posso até nem concordar exatamente com o que o outro diz, mas como é que eu vou saber se eu concordo ou não, se eu nem escuto o outro, se eu nem me abro para escutar? Mas eu acho que o Papa vai além também, o diálogo com a ciência, e também a mudança cultural, ela vem a partir da mudança desse modelo de vida ocidental, né? Que coloca o ser humano no topo. E o Papa fala tão bem disso na encíclica, né? Como nós estamos todos interligados, né? Não existe o ser humano de um lado e a natureza do outro. Nós somos natureza, né? Agora, diferente dos animais, nós tomamos consciência disso e nós podemos aproveitar o que a natureza nos dá, né? Retribuir também, ou nós podemos destruir, né? Então, essa mudança cultural, a gente precisa começar também a repensar esse modelo ocidental de consumo, de produção, também isso é extremamente importante. Pensar o modelo de produção no mundo ocidental, né? Inclusive da exploração da natureza, e quando a gente fala natureza, exploração da natureza, a gente fala também a exploração do ser humano, né? De forma desproporcional, né? Causando aí uma grande dívida social e econômica com os mais pobres, como o Papa Francisco fala tão bem na encíclica. Muito bem. Nós chegamos ao final do nosso programa e hoje aqui nós falamos sobre a realidade da casa comum, tendo como grande referência a encíclica do Papa Francisco Laudato Si. Nós contamos com a participação via internet, diretamente de Manaus, Padre Luiz Miguel Modino. Ele é padre diocesano de Madrid, na Espanha, e desde 2016 é missionário na Amazônia. É membro da REPAM, Rede Eclesial Panamazônica, e colaborador do Vatican News e do Instituto Humanitas Unicinos. Padre, muito obrigado, uma ótima noite para o senhor e obrigado por toda a contribuição aqui com o nosso Aparecida Debate. Eu que agradeço o convite. Sem dúvida, tem sido uma oportunidade para refletir juntos
sobre elementos que devem estar cada vez mais presentes na nossa reflexão, inclusive na nossa reflexão eclesial. Muitas vezes a gente tem medo de debater com quem pensa diferente e, sobretudo, nos falta coragem para querer aprender sobre aquilo que é fundamental, que é o cuidado daquilo que é comum a todos. Nesse sentido, eu acho que tem sido uma oportunidade muito boa para poder juntos nos enriquecermos com as nossas reflexões. Obrigado. Muito obrigado. E diretamente de João Pessoa também conversamos com Flávio José Rocha, ele que é mestre em desenvolvimento e meio ambiente e pós-doutor pelo Instituto de Energia e Ambientes da USP. É autor do livro Dom Helder Câmara, Meditações pela Integridade da Criação. Muito obrigado, Flávio, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Você lembrou da minha autoria do livro, eu quero trazer aqui Dom Helder, né, que tinha uma grande paixão pelos direitos humanos, tanto que ele é o patrono brasileiro dos direitos humanos, mas também pela natureza. Dom Helder tem poemas e poemas para a roseira do quintal dele. Então, alguém olhava para o micro e para o macro. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui, que a gente comece a fazer esse ponto entre nossas ações diárias, reciclagem, diminuição do consumo e o macro, né? As grandes políticas. Como é que a gente também consegue mudar isso? Iniciando a eleição, a gente pode começar perguntando aos nossos candidatos se eles sabem quantos rios cortam as nossas cidades, se eles sabem, o que é que eles sabem sobre reciclagem do livro, qual é a opinião deles sobre o cuidado do planeta. E aí a gente vai fazendo essa ponte entre a minha parte, mas também as outras partes, né? Porque a gente tenha esse mundo inteiro, íntegro para todas as pessoas, que é um sonho nosso, né? Um sonho para que a gente possa um dia chegar a esse mundo de igualdade que a gente sonha. É um processo, né, de luta, de entendimento, de diálogo constante, mas a gente tem que continuar, né, pensando em pessoas como a irmã Dorothy Stein, lá na Amazônia, a americana que foi martirizada na Amazônia, o cuidado que ela tinha com a Amazônia, né, com pessoas como Dom Helder e tantas outras pessoas que nos inspiram, né? Eu acho que o Padre Miguel tem razão, a gente precisa levar mais essa discussão para as bases da igreja, para os grupos da igreja, né, que tem uma possibilidade de irradiação enorme, né, para a gente ver a riqueza da encíclica. Né? É uma encíclica que eu costumo dizer que daqui a 100 anos as pessoas vão olhar para esse documento e vão dizer, olha, foi o documento da igreja mais importante do século passado. Né? Talvez muitas décadas a gente vai continuar falando sobre a encíclica Laudato Si. Eu quero agradecer novamente essa oportunidade e me colocar sempre à disposição. Muito obrigado. Precisamos e devemos cuidar da nossa casa comum. E se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família e amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag AparecidaDebate. O nosso programa fica por aqui e o nosso encontro marcado para a próxima quarta-feira. Até lá!